Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês têm passado aí na clínica de vocês ou na sala de vocês? Não importa onde vocês atendem, o importante é a gente estar sempre aprendendo, é a gente estar sempre atualizada, é a gente estar sempre buscando o melhor para os nossos clientes. E hoje eu tenho aqui 5 dicas para vocês dos erros comuns que a gente comete quando a gente está no início de carreira, quando a gente está começando a atender. Primeiro erro comum, a gente querer atender todo mundo. Quem tem mais tempo de experiência aí sabe do que eu tô falando. Eu, por muitos anos, gente, eu fiz isso, tá? Eu fazia tudo. Eu fazia tratamento corporal, eu fazia tratamento facial, eu fazia depilação com cera, eu fazia depilação a laser, sobrancelha. Na época, qual que era o meu pensamento? Quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais experiência e cursos eu tenho, mais cliente eu vou atender. Eu pensava assim, bom, se eu tirar a sobrancelha, se eu fazer depilação, se eu fazer a limpeza de pele, se eu fazer corpo, nossa, elas vão fazer tudo comigo. Só que quem faz tudo não faz nada. Já cheguei a atender 18 horas. Então assim, deu errado? Não deu errado. Só que eu poderia ter sido referência mais cedo. Por quê? Porque a gente só é referência num assunto quando a gente tem tal conhecimento naquilo e a gente escolhe um público específico. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui é restaurante. Vocês conhecem algum restaurante famoso que ele tem hambúrguer, churrasco, japonês, italiano? Não tem como, não existe isso. Por quê? Porque quem faz tudo não faz nada. Então, geralmente, os restaurantes conhecidos são ou ele é italiano, ou é uma hamburgueria, ou é um japonês. Então, observem que a gente não consegue ser referência fazendo tudo, tá? O que fazer? Você define o seu público, se ele é facial ou se ele é corporal, e vamos supor que você faça assim como eu, que você seja esteticista facial e corporal, defina os procedimentos que você faça. Tenha uma bio, gente, aqui no Instagram voltada para o seu público ideal, porque a gente até hoje, gente, por mais que a internet cresceu, né, por mais que a gente ouve aí o tempo todo falar de marketing, de postar, né, de trabalhar com Instagram, de fazer videozinho no YouTube, de TikTok, né, que inclusive é uma coisa que eu ainda não tenho, é TikTok, gente, mas que é importante para nós, porque é uma rede que tá crescendo cada dia mais, né? A gente tem que correr com isso, gente, porque o mundo está ficando cada dia mais digital. E se a gente não correr com isso, se a gente não se atualizar e acompanhar esse momento, nós vamos ficar para trás. Pega o seu Instagram, deixa ele bonitinho lá, faz a sua bio bonitinho conforme o público que você atende, coloca uma foto bem bonita, profissional. E uma outra coisa também, gente, constância de postagem. Posta o que você faz, posta o seu dia a dia, posta a sua família. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não gosto de aparecer, gente, por incrível que pareça. É gostoso quando a gente vê aquele profissional que a gente admira postando a foto com a família, a foto dos filhos, ou às vezes a foto da casa. Eu gosto de ver o que a pessoa às vezes está fazendo no final de semana, o que ela gosta de fazer nos horários livres dela, se ela vai viajar. Então, é uma coisa que conecta, né? Eu acho importante isso, e se você ainda não faz isso, gente, de verdade, se organiza para começar a fazer. Exemplo de bio aí para vocês, tá? Ajudo mulheres a tratar de acne de forma segura e profissional. Segundo erro, gente. Segundo erro, ter medo de cobrar um valor justo. Cobrar barato de uma cliente pode mostrar insegurança e falta de profissionalismo. Porque a cliente que ela busca estética, gente, a maioria delas, elas têm uma noção ali do que elas estão fazendo. E se é uma cliente que a gente não conhece, a maioria delas pode ter pesquisado sobre esse procedimento. Resultado, a gente atrai cliente que não valoriza o nosso trabalho, então a gente tem um desgaste físico e emocional. Não vale a pena, gente. Então a gente tem que estar sempre se atentando a isso, tá? Outra coisa, foi fazer uma avaliação no seu cliente, chegou o cliente para avaliação, tenha postura, gente. Não precisa ter medo. Um exemplo, tá? É um procedimento que ele exige sequência. O resultado dele pode ser vindo de 1 a 3 sessões. No seu caso, eu indico no mínimo 2 sessões.
Só que, se você quiser fazer uma avulsa, você vai pagar esse valor. Se você puder fazer as duas, fechar as duas, eu vou conseguir fazer esse valor aqui para você. O que você acha? Qual se encaixa melhor para você? Quanto mais clara, quanto mais sincera, quanto mais honesta a gente for com o cliente, mais ele vai sentir segurança na gente. Como que você faz o cálculo, né, do procedimento que você vai vender? Primeiro, gente, eu coloco o que eu gastei no meu curso, eu coloco o tempo que eu vou ficar com aquele cliente, valores de produto e também quanto que tá esse procedimento na minha região. Isso é muito importante, gente. Então, a gente tem que estar sempre assim, olhando ao nosso redor, claro, sempre se comparando com profissionais à sua altura. Nunca se comparando com profissionais que está abaixo de você. Então, o terceiro erro, gente, que a gente comete, que por muito tempo, gente, eu não sei falar para vocês aqui agora exatos a quantidade de tempo que eu fiquei sem fazer cursos, mas eu já fiquei sim, 2 anos, 3 anos, e isso não é legal, gente, não é legal, né? Então, assim, não erre, não cometa esse erro assim como eu também cometi. Então, busque sempre estar atualizadas. Vocês podem perceber, quando a gente fica um tempo parada, desatualizada, dá aquele baixo astral na gente, a gente perde cliente, a gente fica triste porque a gente vê esteticistas que às vezes a gente imagina, ou propaganda às vezes na cidade, um outdoor, alguma coisa de algum procedimento que a gente não faz. Isso atrapalha muito no nosso crescimento, isso atrapalha muito na credibilidade que a gente passa para o nosso cliente. Então se atentem aí. Gente, de novo, tá? Volto a falar para vocês, marketing. Não fiquem paradas. Eu tô falando isso para vocês porque isso foi uma coisa que eu demorei milhares de anos, gente. Década para eu entender que o marketing era e é importante. O pior de tudo, tá cada dia mais importante. Ou vocês pagam alguém para fazer isso, ou vocês se atualizem também, faz um cursinho ali para vocês fazerem tráfego pago na empresa de vocês, gente. Então, o tráfego pago é um trabalho de busca de cliente ideal para nós. E se vocês não fizerem isso, gente, se vocês não se atualizarem em relação a isso, tá? Vocês vão ficar para trás. E assim, começa hoje, tá? Começa a mudar hoje. Seja a mudança aí no seu trabalho hoje. Começa com o que vocês têm, gente. Publica todos os dias nos stories, dica. Publica o que vocês fazem. Publica conteúdos, né, de protocolos novos que vocês estão trazendo, de procedimentos que acrescenta ali para aquele cliente-alvo, né, que você trabalha. Então começa por você, não importa como vai ser, conforme for passando o tempo, você vai melhorando. Antes feito do que perfeito. Quarto erro, gente, falta de organização e padronização de atendimento. E uma dessas coisas é a ficha de anamnese, porque muita gente não tem ficha de anamnese. E como que eu sei disso, gente? Porque por muito tempo eu também não tinha. No início de carreira, imagina, não tinha. Ia fazendo ali, correria, depois eu preencho, a próxima sessão eu converso com ela. Não é assim, gente. Isso passa desorganização, isso passa que você não tá ligando pro seu cliente. Eu mesmo, dia de depilação a laser, gente, eu chego a atender 40 pessoas no dia. Porque depilação a laser é um procedimento rápido ali. E aí, como que você vai lembrar o que 40 pessoas, a potência que a pessoa usou no mês passado? De 40 pessoas. Não tem como, entendeu? A gente passa insegurança para ele e a gente passa também que ali tudo é improvisado. E se é improvisado, falta conhecimento. Agora, o quinto erro, não aparecer ou se esconder atrás da marca. Eu sei que muita gente não gosta de aparecer, gente, eu também não gosto. E eu vou falar para vocês o motivo que eu não gosto. Eu não gosto que as pessoas saibam da minha vida. Eu tô sendo sincera com vocês. O que eu posso fazer assim pra me esconder, sabe? A minha vida, o que eu faço. É muito difícil pra mim. Eu tô me abrindo aqui com vocês. É muito difícil pra mim postar o meu dia a dia, postar a minha casa, postar a minha filha, falar. Gente, eu amo cozinhar. Eu nunca postei que eu tô cozinhando pra vocês.
Nunca postei para os meus clientes, nunca postei. Mas é importante, gente, que a pessoa vai falar, gente, não acredito que a Paula também cozinha e eu amo cozinhar. Isso conecta pessoas. Aí vocês, muita de vocês, pode não querer aparecer por vergonha. Vergonha da câmera, vergonha de falar errado. Gente, para com isso. Vocês têm que começar, têm que perder essa vergonha. Começa gravando e de novo eu falo, deixa um dia, né, específico para isso, igual aqui, ó, eu reservei um dia inteiro só para eu me organizar para vocês, só para eu gravar conteúdo para vocês. Entendeu? A gente se prepara, porque não é só também chegar e fazer, mas faça. Faça do seu jeitinho, faça com o que você tem hoje. Pessoas se conectam com pessoas, né? A gente tem que ter um Instagram humanizado. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, sou uma pessoa muito reganhada, sou muito amorosa, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de ajudar, né? Só que o que adianta eu ser desse jeito e eu não mostrar meu dia a dia ali pra vocês? Né? O que adianta eu atender 40 pessoas? Eu atendi semana passada, depilação a laser, e eu gravei 2 clientes, gente. Desse volume todo que eu tive de atendimento. Vocês imaginam se eu tivesse ali gravando todo mundo um pouquinho do que eu tava fazendo? O pessoal vai falar, meu Deus do céu, entendeu? Por quê? Porque isso passa segurança para aquela pessoa que tá em dúvida se ela faz ou não aquele procedimento ali com você. E isso daí tem que ser stories, tem que ser reels, tem que ser postagem no feed, tá? É importante a gente ter ali um Instagram ali ativo, comunicativo, né? Isso é muito importante para nós. Por quê? Pessoas compram de pessoas. É igual eu acabei de falar para vocês, né? Pessoas se conectam com pessoas. Então a gente pode ter uma pessoa que faça, né, pra gente o trabalho de marketing, que faça pra nós, igual eu falei pra vocês começarem a pensar, né, no tráfego pago, é importante, só que é muito mais importante, gente, é muito mais importante a gente colocar o nosso rostinho ali, a gente falar com os clientes, a gente aparecer. Isso é muito mais importante do que esse próprio trabalho aí por trás das câmeras, tá? Os dois são ideal, mas se você não tiver condições de fazer o marketing agora, faça você os seus vídeos, fale, apareça, que isso é imensamente mais importante do que o marketing em si. Então é isso, gente, eu espero ter acrescentado aí mais um dia na vida de vocês, eu espero que vocês aumentem muito o faturamento de vocês e acrescente muito a vida de cada cliente que vocês recebem aí. Um beijo muito grande, uma semana abençoada e cheia de luz para vocês.